olá, tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo, me vendo bem. Vou falar até de novo para o pessoal que está entrando. Eu estou vendo as pessoas aí ingressando. Então, bom dia, bom dia. Quinta-feira de manhã, dia de compartilhar um pouquinho de conhecimento. Então, estou aqui na Demo Room da Dealer. Estou com a presença da Fernanda Gireto lá na Shure. E também com apoio essencial da Marcela, do marketing da Shure, e a Luana, do marketing da Dealer também, até porque vocês estão com os microfonezinhos aí fechados, mas podem a qualquer momento fazer perguntas, e a Luleb Creative Marketing, que é a Luana, vai ajudar a gente com as perguntas aí, a Marcela também. Eu estou vendo a sala enchendo, 19 pessoas, então bom dia para quem está chegando, a gente vai começar com muita calma, muita tranquilidade, e vamos falar hoje só do software aí, Shure Designer, das novidades, né? Tem muita novidade também legal do software, e depois, lógico, vou começar falando isso aqui, e vou terminar falando isso aqui, convido vocês, quem tiver interesse, mandar uma mensagem para mim, para a Fernanda, de fazer um hands-on sobre essas novidades lá na Shure. Então, a ideia do webinar é capacitar a nossa base, capacitar nossos clientes as ferramentas que existem hoje de software, mas nada como ver isso presencialmente, nada como ver isso de uma forma hands-on, né? E poder explorar e tirar dúvidas em loco lá na Shure com os especialistas. Então, mais uma vez, bom dia. Fernanda Gereto, se quiser dar o seu bom dia também, fica à vontade. Obrigada, Fê. Bom dia, pessoal. É uma honra, né, estar aqui com vocês, junto com o Fê, todo o time de apoio aí do marketing. Eu acho que a ideia é essa, né, poder quebrar um pouquinho das barreiras aí do uso com a ferramenta. A Shure, ela tem atualizações contínuas, né, então é legal a gente se manter atualizado, porque a Shure fez 100 anos em abril, e desde novembro do ano passado, e vocês vão ver até o final desse ano, a gente vai ter muitos lançamentos, né? E então, todos os nossos sistemas, eles vão acompanhando aí em questão de firmware, software, né? Então, o design, ele é uma ferramenta que se atualiza o tempo todo tem novidades, facilidades, então é legal a gente, né, ir acompanhando as novidades, né? E o Fê falou um negócio importante, que é a parte do showroom. Então, um exemplo, usem aqui não só como apresentação para o cliente de vocês, mas também para o hands-on, né, que o Fê falou. A gente pode até fazer um hands-on em grupo, mas tem muitos parceiros que viram para mim, Fê, eu estou com um projeto novo, é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse produto, posso ir na Shure, treinar, enfim, a gente separa a sala aqui, vocês vêm, passam um período aqui, treina, né? Aproveita para tirar as dúvidas. Aqui vocês podem encarar como uma casa de apoio, né? Um showroom de apoio, tanto aqui como na dealer, né? Então, fiquem à vontade aí de compartilhar as necessidades, tá? Eu também vou ficar de olho aqui nas perguntas e respostas. Pessoal, o chat é mais assim, conversa paralela, boas-vindas, enfim. Surgiu dúvida, é no perguntas e respostas que a gente vai ficar de olho, tá bom? Então, olhem lá para perguntas e respostas, é ali que a gente vai ficar antenado, né? Os microfones eles ficarão fechados, então essa será esse será o meio, né? O nosso canal de comunicação aí com vocês, tá? Então, conforme o Fê for apresentando, eu vou também olhar aqui as perguntas e respostas, havendo necessidade, a gente já vai interrompendo o Fê aí ao longo do treinamento do webinário, tá bom? Obrigada, Fê. Não, obrigado eu. Só reforçando mesmo, vamos abrir essa oportunidade para vocês visitarem a Shure com um hands-on desse Shure Designer e de outros produtos também, ouvir, né? Ouvir e falar e experimentar os produtos. Aqui eu tenho menos produtos Shure, lá na Shure, lógico, tem mais produtos Shure. Mas, ao mesmo tempo, tem um ecossistema com outras marcas, como, por exemplo, câmeras e outras coisas que a gente distribui. Então, dependendo do seu projeto, realmente, me aciona aí no WhatsApp, me chama,
para a gente fazer uma visita. Se não for aqui na Demo Room da dealer, lá na Shure. E eu, por estar o administrador aí da sala na Shure, eu não estou vendo perguntas e respostas. Então, Marcela e Fernanda podem me interromper. E a Fernanda não está aqui só para isso, não. Ela, na verdade, sempre que eu tiver uma dúvida, porque, na verdade, eu não sei muito sobre esse software, não uso, sabe? Brincadeira. Mas sempre que eu tiver uma dúvida, ou, na verdade, vocês tiverem uma dúvida, ela está aí para responder, até por conta das novidades e tudo mais. A ideia aqui agora é vamos começar do começo, né? Que poesia, né? Começar do começo, tá vendo? Que bom que a gente não vai começar do fim. Que é o site, né? Vocês estão vendo aí o site da Shure? Para quem não está habituado, né? O site da Shure deu uma modificada esse ano. Ele ficou com essas abinhas aqui de produtos, para descobrir um pouquinho mais sobre a Shure, 100 anos e tudo mais, site e alguns suportes. Na parte de produtos, eu acho muito legal que a gente está aqui pensando aqui do setor corporativo. Então, tem uma área muito interessante aqui, conferências e reuniões, empresas, que essa aba vai te dar já um norte das linhas que eu chamo as linhas MX, né? MXA, MXW, MXCW, agora tem a MXN, né? Então, tem novos produtos aí, a maioria tem esse M, e de Microflex, né? E tem todos os produtos ali, então dá para você aí conhecer, para apresentar para o seu cliente o que a linha Shure para corporativo tem. Você sabia que tem alto-falante? Sabia que tem amplificador, agora rede Dante? Então, são coisas que você consegue descobrir por aqui. O site ele é bem amigável e dá para você explorar. E o que é interessante hoje para a gente? Tem essa aba aqui ó, de microfones e alto-falantes e tudo mais, software, né? Então, hoje a gente vai falar de software. Aqui você consegue ter Motive, Telemix, Microflex, WaveTools e tal, e Update Utility, o Shure Designer. Vem aqui, obter software, ele vai te levar aqui para um download para Mac ou para Windows, e ele vai te pedir só isso aqui, tá? Nome da empresa, o seu nome, sobrenome, CEP, tal. Você aceita aqui alguns termos, algumas coisas que são interessantes, envia, você vai ter o seu download gratuito. Então, primeira informação importante, o Shure Designer é um software gratuito, né, para você ter uma base aí de fazer o desenho para o seu cliente, fazer um desenho da sala do seu cliente, colocar os dispositivos ali offline, e poder demonstrar isso de uma forma offline, né, dimensionar isso para você e para apresentar para o seu cliente. Estou em dúvida quantas caixas, por exemplo, eu poderia colocar nessa sala, né? E essa sala tem mais ou menos essa metragem de 8x9. Será que o microfone da Shure 902 ele é possível nessa sala, né? Então, você consegue desenhar isso para você e descobrir se esse microfone, ou quantos microfones, ou quantos alto-falantes serviriam nessa sala offline, mesmo não tendo os dispositivos conectados. E a gente vai ver isso agora, tá? Aí aqui apareceu outra coisa que é do IntelliMix, outro software também legal. A grande diferença do IntelliMix são algumas aplicações, tá? Que você não tem no DSP do microfone, por exemplo. Então, o microfone tem um DSP que tem algumas aplicações ali, como ajuste de ganho automático, AEC, mais umas inteligências artificiais ali, umas aplicações mais interessantes, com o IntelliMix Room. E o IntelliMix Room é o software que você consegue instalar num NUC, num PC, e ter essas aplicações diferentes aí, como o Denoiser, Deverb e tudo mais. E prêmio não falta também, né, Fernanda? Prêmio não falta pro que a Shure faz e tudo mais. Só Não essa tem igual, né, curiosidade. no mercado. Não tem É, igual e é campeão aí. Uma coisa assim que você falou, Fê, que me chamou a atenção é a inteligência artificial, né? Já tem alguns anos que a gente usa inteligência artificial, tanto no MXA 920, e principalmente aí no IntelliMix Room, tá? Então, mostra aí um caminho, que eu falo que é um caminho sem volta, né? O caminho da IA.
Então, fiquem atentos, porque tem bastante coisa chegando aí. Já chegou, né, na Easy, na Infocom, e no decorrer do ano aí vai vir bastante coisa. Legal, a gente esteve lá na Infocom também, a Dealer nesse ano, né, na NAB, e vimos algumas novidades. Felipe, eu tenho Shure Designer já, eu já tenho Shure Designer 6, mas por que que eu vou baixar? Bom, 6.5.1 tem novidade, né, Fernando? Então, se você quer novas aplicações, conhecer essas novas aplicações, versão nova. E é sempre bom, né? Boas práticas, né? Novas versões de todos os aplicativos, né? Às vezes atualiza para corrigir um problema encontrado, ou às vezes atualiza para adicionar um novo hardware ali para ser compatível com o software. Então, a atualização, ela sempre vem por algum motivo, né? Então, não dá para você querer fazer melhor com algo que está muito ultrapassado já. Então, a atualização, ela serve para isso, para te apoiar a evoluir junto aí. Beleza. Então, faço o download aqui, tenho o Shure Designer. Já vou dar um spoiler que só para quem falar assim, levantar a mão e falar assim, eu quero ir na Shure para ver isso funcionando. Quem mandar uma mensagem vai ver, mas no YouTube tem esse videozinho para mostrar esse Virtual Acoustic Boulder Demonstration, que só se você tiver a versão 6.5.1 você vai ter. E lá na Shure você consegue levar o seu cliente, consegue ver isso funcionando na prática, tá? Rapidinho o Essa vídeo, foi uma depois atualização de firmware do MXA 920, né, Fê? Isso. Então, a gente vai olhar o utility lá, você vai ver que os dispositivos também têm que estar atualizados, porque o Shure Designer, ele trabalha com os dispositivos, né? Tem que Então, ter sincronismo, né? Entre o firmware e software sempre tem que ter esse sincronismo, essa compatibilidade. boa observação. Então, vamos ver esse videozinho rapidinho, depois a gente já vai para o Shure Designer mesmo desenhar. Eu estou sem áudio aqui, Fê. Tá vindo o áudio normal para mim, vocês estão vendo. Estamos sem áudio. Vocês não estão ouvindo? Não Tá. estamos ouvindo, Fê. O pessoal está comentando aqui no chat que está sem áudio mesmo. Eu vou atualizar o YouTube, porque pode ser alguma coisa do... Oi? Na verdade, Fê, eu acho que é em relação ao compartilhamento. Quando você vai compartilhar a sua tela, você precisa compartilhar liberando o áudio. Então, tenta parar de compartilhar e compartilhar novamente, por favor. Vamos lá. É uma tecnologia avançada chamada Teams, né? Videoconferência que a gente não conhece muito bem. Então, obrigado, Marcela, tá vendo? Sozinho a gente não faz nada. Acho que agora vai, hein? Acho que eu vou até ser um pouquinho mais inclusivo, em vez de colocar a legenda em inglês, colocar a legenda em português, né? Acho que contempla mais pessoas, né? Português aqui. Vamos lá, acho que agora vai. Uma promoção incrível. Shure Virtual Acoustic Boundary. Oi? Foi. Beleza, Sim. então vamos no começo. Shure Virtual Acoustic Boundary detects voices and noises coming from the outside of an MXA 920 coverage area and removes them from the audio mix. Here's how it sounds. I'm now standing in a coverage area of an MXA 920. I'm outside of the coverage area, but you can still hear me a little bit because my voice carries over into Andrew's coverage area. I will now activate the Virtual Acoustic Boundary. The Virtual Acoustic Boundary prevents unwanted voices from entering the coverage area. So now Chris is inaudible. Virtual Acoustic Boundary also removes noises from the active coverage area. So unwanted sounds like keyboards or crisp packets don't interfere with what I'm saying. Virtual Acoustic Boundary
can even remove talkers outside of the active coverage area whilst the person inside the area is talking. With virtual acoustic boundary, remote participants only hear what they are supposed to. Beleza, então essa é uma das aplicações que a gente pode ter com o Intelemix, né? Uma das inteligências artificiais que existem, e a gente pode testar hoje lá na Shure. Para quem conhece o Shure Designer, quem conhece o 920, o microfone, a gente poderia gerar áreas ou áreas dedicadas ou áreas, né, maiores e com steerable coverage e tudo mais, e criar, de repente, uma área com mute, né, para gerar uma exclusão, ou se você delimitasse uma área pequena e ao lado você não quisesse que ninguém ouvisse ali, por exemplo, uma área do café, sem fazer esse mute, né, esse jeito de captar mutado, sempre sobra uma coisinha da acústica, né? A gente sabe que dependendo da acústica do lugar, a reflexão sempre sobra um pouquinho de som no microfone. Então agora tem uma tecnologia que realmente exclui aquela área totalmente. A gente pode, quem quiser aí, chamar para experimentar lá na Shure, a gente monta uma turma e experimenta lá ao vivo, tá? Então vamos lá para o software, então. Abrir um software, vou começar pela experiência offline, né? Abrir o software, eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de criar um nome para minha sala, por exemplo. Então, sala treinamento. Né? E eu tenho alguns dispositivos aqui, ó. Eu posso colapsar tudo, expandir tudo. Microfones. Eu tenho o microfone 310 de mesa, eu tenho ele aqui, tá? Esse carinha aqui, ó. No meu vídeo, ó. Esse carinha verdinho aqui, posso ver ele? Acho que eu deixei só ligado. Tenho 710 microfone, 901 microfone, 910 antiguinho, mas tá aí, né? Se você tiver no seu parque, 920 redondo e o 920 quadrado. Também tem 902, que é um híbrido, né? Por que que ele é híbrido? Para quem não sabe, 902 vem um alto-falante acoplado. Então, ele é microfone e alto-falante ao mesmo tempo. ANI USB Matrix. Eu tenho esse ANI USB Matrix, tá aqui, ó. O ANI USB. O Intelemix Room em si, que é o software que eu falei para vocês, que é o Intelemix Room, você pode colocar ali, acho que 8 ou 16 canais, se eu não me engano. A Fernanda me ajuda. P300, né, que é um outro DSP hardware. O Intelemix Room é o software, né? Tenho também as linhas de alto-falantes, speakers, o famoso MXN5C de teto. E olha só que legal, temos o MXN e o MXN6 e o MXN Amp. O 6 é um pendente e o N é um amplificador. Esse amplificador tem saídas analógicas para os modelos analógicos da Shure, que existem agora. E ele também tem a porta Dante AS67. E esse aqui é um pendente em rede novo, tá? Tem aí já na Shure? Ainda não chegou, Fê? Você tá com a mãozinha aí, você vai falar mais alguma coisa? Deixa eu aproveitar. O MXA 902, ele teve uma alteração de firmware também, toda a parte de algoritmo dele. Então, Legal. vale a pena testar, porque o produto hoje ele tá fantástico. Lembra quando a gente lançou ele, Fê? Que a gente falava assim, ó, para projetos de salas, né? Até 6% você coloca esse, que ele vai te resolver tudo, né? Tanto captação, reprodução. Mais de um por sala, a gente já migrava para o MXA 902 e falantes apartados. Hoje eu não preciso mais, tá? Esse algoritmo, ele alterou isso também. Então, hoje eu já posso colocar mais de um por sala, separar o cancelamento de eco e fazer um projeto, né, de uma sala maior, já com esse modelo que é híbrido, né, o MXA 902. Então, só dar esse alerta aí, né, para o quanto que é importante a gente ir acompanhando todas essas atualizações de firmwares aí. Uhum. Aí eu não falei, né? Mas eu falei aqui, ó, tô com 310, tô com o meu ANI USB Matrix,
tenho também o 920, por onde vocês estão me ouvindo. Vou mostrar aqui na minha imagem, ó. Tá vendo? Ali no teto, ó. Para não falar que é mentira, eu vou aparecer meu dedo aqui, ó. Se você está gostando desse som, vocês estão me ouvindo por ele, tá bom? Eu escolhi ele, não escolhi o de mesa, não. O de mesa está aqui para a gente explicar um pouquinho, mostrar ele online, mais coisas online. E eu também tenho um outro cara, será que eu conto agora? Que é vou contar, não aguento. É o Next2. O Next2, ele é um microfonezinho que está sendo sucesso pra caramba aí, ó. É um MXW também, né? Um da família MX, mas ele tem esse nomezinho amigável que é o Next2. E na Infocom a gente viu o lançamento, vai chegar em breve Next 4 e Next 8, ou seja, essa base de 2 microfones para 2 microfones também vai ter a opção para 4 e para 8. Se você vier aqui na dealer, deixa eu tirar ele aqui, ó. Tá vendo? Provando, tá? Ó, sou eu. Se eu tirar ele aqui, eu consigo, na minha sala, falar aqui. O som deve ter mudado, né? Mudou. Então mudou Você porque tá andando. tá replicando aqui. Eu tô falando e o som tá saindo no meu alto-falante aqui. Então essas câmeras, essa tecnologia toda aqui, tá toda inteirada com o QSys. Então se você quiser conhecer a dealer e ver essas aplicações, estamos à disposição aqui de marcar, tá? Aliás, eu fiz isso, mas não mudei a câmera, né? Aqui, ó. Tô aqui, tá? Next2. Tirou, falou, coloquei lá na base agora, ele vai carregar. Tá carregando lá, 40 horas de uso, né? Microfone bem legal. Por que eu mostrei ele? A gente vai ver. Então tá aí, ó, essa parte offline, né? Eu consigo ter microfones alto-falantes. E olha só que legal a tecnologia, né? Você pode fazer inserir aqui no designer os seus equipamentos de uma forma muito complicada. É melhor que você preste atenção agora. Arrastar e soltar aqui. Hã? Legal, né? Então você vai criando isso. Vamos dizer que você é um microfone de teto 920 e você tenha na sua sala, de repente, como eu, um ANI, né, USB, e você tenha também o novo alto-falante pendente aqui na sua sala. Cada arrastar aqui é um dispositivo, tá? Não dá para você pegar aqui, deixa eu fazer um copy-paste aqui, não. Lembra que no software sempre você vai colocando, né, os dispositivos que você tem, porque ele está atrelado a um IP. E aí você pode fazer o quê? Fazer um auto-routing, por exemplo, né? O que aconteceu? Está completo. Maravilha. Então, tem um roteamento que eu fui jogando equipamentos aqui, tem um roteamento que ele fez automático para você, para te ajudar nessa parte aí de exemplificação. Estamos no offline, certo? Então, é mais ou menos isso que ele faria. Você explica para o seu cliente, olha, essa vai ser a configuração que eu vou fazer aí. Né? Ou você mesmo, né, estuda isso antes de apresentar. Pô, como que seria esse roteamento virtual no meu sistema? O que o ANI faria? Como que ele entraria e sairia? Ah, interessante, que ele tem uma entrada, né? Isso tudo em rede, tá? Isso é virtual, esse roteamento. Tem uma entrada que vai ali, deixa eu aumentar aqui no mix, então do 920 tem um AEC, né? O Acoustic Echo Cancelling, que vem aqui na saída, óbvio, porque é isso que faz com que eu fale, você me ouça e eu ouço vocês e não tenha nenhum eco, né? Alguma coisa que atrapalhe, você me ouça duplicado e tudo mais. Então, essa tecnologia você já conhece bem do AEC, e ele envia, né? Deixa eu afastar aqui, ó. Ele envia também essa mesma saída para os alto-falantes. Então, se você for inserindo produtos aqui, você vai poder simular algumas coisas offline. O que mais que eu posso fazer? Bom, se eu tenho vou colocar aqui o 902 também. 902 é legal, né? Mesmo sem roteamento. Coloquei aqui 4 alto-falantes e, por exemplo, 2 microfones, e o 902 é um microfone com alto-falante. Beleza. Vou aqui na parte, saio da parte de roteamento, venho na parte de coverage. Então, consigo ver esses equipamentos aqui. Bom,
Primeira coisa, legal. Podemos ali ver um tamanho da sala. Então, 14 por 10. O Fê, um ponto Fala. importante aqui para falar, pessoal, a primeira vez que vocês abrirem Designer, você vai seguir umas etapas. E uma dessas etapas, ele vai escolher, você vai poder selecionar metros ou pés e dar continuidade. Caso esqueçam isso, é só entrar nas configurações ali do designer e mudar isso, tá bom? Isso, nas preferências e mudar. Normalmente nas etapas da instalação ali ele já vai, né? A primeira vez que você abre, ele já vai perguntar. Por exemplo, Esqueceu, é só mudar, porque o Fê ali ele está em metros, né? Mas foi vocês poderiam por conta desse trabalhar com outra aqui, ó. métrica. Eu consigo mudar, ele às vezes vem padrão imperial, né? Isso aí vai mostrar em Se não pés para vocês lá. que é em pés. Aí se não se tiver em pés, você muda para metros. Se você quiser, até o visual dele aqui, ó. Quem gosta mais, né? Quem é programador geralmente gosta mais desse dark. É uma opção também. Não E cansa aí tanta a vista, rede, né? né? Porque se você falar, Felipe, eu não estou encontrando, tá vendo os equipamentos aqui online? Ó? Ô, Felipe, eu não estou encontrando nada, tal. Às vezes é só isso que faltou você fazer. Você escolheu. Normalmente é isso. Geralmente é isso, né? Primeiro vai pelo básico. Às vezes você faltou escolher o seu computador que está conectado à rede, né? No meu caso, um switch DHCP, que está tudo conectado e atribuindo IP. Então, ó, 192.168.0 alguma coisa, né? Esse é o gateway que eu tenho aqui. Aí, se tivesse escrito, se tivesse conectado aqui, os equipamentos não iam aparecer, né? Então, essa parte de preferências é importante mesmo, vocês, até a idioma e tudo mais. E Tá? reparem que ele abriu essa aba aí que o Fê fechou. Então é legal porque ele ajuda nessa navegação, né? Antes você ficava indo, voltando, agora é tudo por aba ali, então facilita bastante. E se você for o cara dos atalhos, né, vai Ctrl P ali também. Eu vou mostrando no mouse, mas você vai, né? Depois eu mostro aqui um pouquinho mais. Bom, voltando à área, então, se você clica aqui, ó, e deixa verdinho, azulzinho, né? Na verdade, você tem as configurações. Às vezes essa configuração pode estar assim fechadinha, tá? Assim como a parte do workspace aqui, ó. E aí é só você abrir e consegue ter as medidas e outras coisas aqui, tá? Mostrar grids, né? Mostrar guias, mas a gente vai colocar uma imagem aqui e vai explorar essa parte. Por enquanto, vamos dizer que você quer fazer uma coisa offline assim, eu fui lá, sei que o cliente é 14 por 10, pé direito é esse aqui mesmo, beleza, maravilha. Eu tenho os dispositivos, então na parte offline eu consigo definir algumas coisas aqui, por exemplo, né? A área do microfone, onde o microfone está. Então, se eu clicar no microfone, eu arrasto ele. Se eu clicar na área do microfone, eu defino a área. Mesma coisa que os alto-falantes. Esses alto-falantes aqui, ó, eu estou dimensionando e eu posso ver o que eu estou vendo aqui, ó, a área de cobertura. Olha só que interessante essa diferença, né? Eu coloquei aqui dois dispositivos, que é o MXN5, que é um alto-falante em rede de 5 polegadas que a Shure já tinha. Esse cara aqui é o pendente novo, MXN6, e essa escala é por dB. Então, olha só a perda natural de 3, 6 e 9 dB que esse alto-falante tem, né? Mas a área de cobertura do MXN é maior. Então, eu posso já começar de um ponto de partida, de repente, que o MXN pode ser melhor para essa área, para usar menos alto-falantes, né? Ou, na verdade, eu quero mais alto-falantes, né, com uma cobertura um pouco, né, mais restrita no MXN5. Enfim, isso é o que a gente chama de predição, né? Você pode simular e fazer uma predição do seu ambiente, do seu espaço. Esse aqui não é uma regra, tá? Essa distância não é uma regra, até porque pela perda de 3 dB, muitas vezes isso aqui pode ser interessante, tá?
Aí já é uma parte de teoria de áudio que eu estou falando. Isso aqui pode ser interessante. Ô, Felipe, mas eu perco, tal. É um detalhe. E nos detalhes você ganha o seu cliente, você faz um projeto, e depois desse projeto feito, instalado e aprovado, você ganha um próximo projeto. Então, é um detalhe que eu coloco. Às vezes, não estou criando uma regra, tá? Mas às vezes esse campo, se você deixar assim, pode gerar uma estranheza se tiver alguém sentado exatamente aqui. Então, tem que fazer aquela visita técnica, aquele trabalho de campo, medir, olhar a sala, qual que é a dinâmica. Às vezes você pode economizar se essa área não tem que ter alto-falante, né? Essa área aqui não tem que ter alto-falante, aqui é a área do cafezinho e ninguém pode ouvir nada aqui. Então, você vai, né, dimensionar. Bom, eu vou até deixar desse jeito para você entender o que eu estou falando aqui. Então, pode ser que assim, se tiver alguém exatamente sentado nessa área, eu não vou entrar em questão de 3 dB, que dobra a potência, a coisa toda, mas assim, nessa área desse jeito, desenhadinho desse jeito, pode ser melhor se tiver alguém aqui do que desse jeito, tá? Vai ter uma diferença quase nula, assim, em relação a quem estiver embaixo do alto-falante. Até mesmo pode criar uma discussão na empresa, eu estou ouvindo melhor aqui e eu não estou ouvindo bem, sabe, aquela coisa. Os clientes são assim, os diretores, né? Parte de microfone, então, eu consigo colocar aqui o 920, tá vendo? E definir a área. O que eu tenho no 920? Eu tenho a área dedicada, aqui a área padrão dele, que é uma área de 9x9, mas eu consigo aqui, ó, clicando no microfone, ver outros tipos de áreas aqui, ó. Ô, Fê, eu acho que esse é o 902. O 920 é esse, que é 9x9, porque com redondinho, né, me confundi. O meu é quadrado. Então, eu consigo clicar aqui e ver as áreas. No 920, eu tenho áreas dinâmicas e dedicadas. Então, olha só que legal. O 920, então, eu tenho uma área de 9x9 com mais dinâmica, até a possibilidade de mudar a forma com que eu atuo ele aqui. Vamos dizer que tem um palestrante aqui, né? Ou vamos dizer que seja uma bancada. Mas aí eu quero fazer uma bancada aqui e outra bancada lá na outra ponta. Eu consigo? Consegue. Você vem aqui no microfone e você adiciona uma área dinâmica. Então, essa área dinâmica você pode fazer a mesma coisa que você fez do outro lado aqui, desse lado. O que vai acontecer no meio? No meio não capta a voz. E agora a gente sabe que tem uma nova aplicação aí, né? Que você pode criar uma exclusão aqui nessa área. Ô, Felipe, se eu quiser uma área de púlpito aqui, né? Uma área de púlpito mais fechadinha, que o cara vai ficar parado e tudo. Então, uma área dedicada. Essa área dedicada, ela é 2x2, Fê? 1x20, 2x2, Ela né? é 1.8 por 1.8. Eu costumo falar 2x2 porque não é 20 centímetros que vai influenciar, mas é exatamente 1.8. Agora você tá vendo, e ele fica travadinho, ele não tem essas abas aqui, ó, que é outras áreas, as áreas dinâmicas, né? Tem. Essa é uma área dedicada. Então, o cara tem um púlpito aqui, ele vai ficar aqui. Vocês perceberam que essas áreas ficam vermelhas? Então, o software tem essa inteligência de não invadir a área que você delimitou. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, abrisse para cá, ele conseguiria vir. Isso é uma aplicação sensacional do microfone, né? Imagine que essa instalação tem que estar aí. Por algum motivo de arquitetura, algum motivo de estética, algum motivo que seja, tem de ar-condicionado próximo, né? Tem que estar aí, o microfone tem que estar instalado aí. Mas não necessariamente eu preciso captar a pessoa abaixo do microfone. Eu posso captar uma pessoa aqui no cantinho da sala e embaixo do microfone criar uma área de exclusão, como a gente viu ali, que eu ainda não decorei o nome, vou decorar. Virtual ou acústica, alguma coisa. Vou decorar isso aí ainda, tá? É novidade. Então, você pode ter essa questão. Eu tenho que instalar o microfone aqui no meio, mas eu tenho que captar ele aqui no canto, fazer uma área aqui e outra área aqui. No 920, você consegue fazer isso. Até 8 áreas dinâmicas.
4, 5, 6, 7, 8. Vendo? Maravilha? E aí, para excluir, o delete funciona, tá? Ô, Fê, Sim. tem alguns parceiros que estão bem assim, resistente em mudar para o modo automático, né? Que a gente vê em quadrado, retângulo. Modo automático, né? Ele vai definir dentro daquela área de interesse onde está tendo pressão sonora e onde que ele vai dar preferência. Mas algumas pessoas ainda preferem o MXA 910. E aí, Fê? E aí, Fê? Como é que a gente ajuda? Aí eu devolvo para você. E aí, Fê, como é que funciona? No Ó, primeiro que primeiro que assim, o 910, voltando aqui no routing, o 910 ele existe aqui. Agora a pergunta da Fernanda não para é essa. comprar não dá, né? Já saiu de Para comprar linha. não dá. Ele existe porque você tem uma instalação antiga, né? E você continua usando ele. Mas o que ela está querendo dizer é o seguinte: eu tenho Consigo 920. fazer. Vou reformular minha pergunta, então. Consigo fazer a cobertura usando 910, mas a cobertura usando 920, perdão, mas com lóbulos do 910? E aí, consigo? Conseguimos. Volta lá na área A de resposta é cobertura. sim. Agora A onde? resposta é sim. Vamos lá na área de cobertura, que você está bem ali na área de E cobertura aí, mesmo. vamos lá. Nessa atualização de designer, facilitou ainda mais isso, tá? Então, você já eu ia na está configuração, tá vendo? mostrando a minha resposta aí nessa tela, Fê. Tá vendo o auto coverage? Sim. Vamos Habilita aí desligar para a gente ver. Pode aqui, ó. desabilitar. Pode clicar aí na mensagem. Eu já ia lá na configuração porque antes era mais difícil. Já alterou Agora isso não. também. Né? Antes a gente ia na engrenagem do produto, né? Na parte de settings dele e alterava. Agora eu já tenho isso ali, ó, na ponta do dedo, em um clique. Exatamente. E você determina isso aqui, vamos dizer aqui na minha sala, né? Que eu tenho aqui 2, 4, 5 lugares, né? Então eu poderia tirar aqui as regiões 6, 7, 8, por exemplo. E outra Né? coisa também muito importante, Fê, abaixa um pouquinho aí a sua barra na lateral. Aqui, Isso. wide, né? Não, peraí. Wide, Deixa eu tem ver se eu narrow. acho. Ali onde, perto de onde volta para o modo automático. Talvez tenha que subir um pouquinho. Clica no MXA, Tem que ser no perdão. microfone, tem que ser no Isso, baixa um microfone. pouquinho. Tá vendo esse autofocus? Isso eu acho que vai ser novidade, inclusive, para você, Fê. Sim, Antes, quando a gente sabia. trabalhava com um modo de lóbulos, quando a gente fazia câmera tracking, era um dificultador nosso, porque a gente tinha esse autofocus. Então, se a pessoa se movimentava dentro daquele lóbulo, em torno de 1 metro, meio metro ali, o autofocus ele ia acompanhando. Esse lóbulo ele ia se mexendo junto para acompanhar a dinâmica da pessoa. Porém, se eu tenho alguma configuração que eu quero desabilitar, antes não dava, agora dá. Então, é mais uma Legal. novidade, mais um facilitador. Eu consigo desabilitar o autofocus, Isso tá? é bem Então, se bom. vocês forem trabalhar por lóbulos e querem que ele fique É realmente fixo, né? fixo, Ah. pode desabilitar o autofocus. E outra coisa legal que já é antiga, isso aqui é novidade eu nem sabia também. Uma coisa que já é antiga, se você clicar no lóbulo, você tem a parte wide, narrow e medium. Isso atrapalha muito quando é wide, se a sua sala é pequena e a acústica não é 100%. Então dá para você fazer espaços mais próximos da onde realmente a pessoa está sentada, né? E aí o dinâmico, né, o autofocus que a Fê falou, que ele ia se movendo aqui, ó, né? Pegando a pessoa se ela levantasse, se ela arrastasse a cadeira. Mas se você não quer, agora dá para desabilitar. Agora Legal, dá, gostei. tá? Lembrando que só se for um cenário muito específico, porque o modo automático, Fê, até se você quiser voltar, o auto coverage, ele
ele entrega essa série de facilidades, né? De ele já definir onde tem pressão sonora e, mas eu quero câmera tracker. Ele vai entregar as coordenadas X, Y, Z de até 8 pessoas falando. Então, eu não preciso mais depender ali da onde que está vindo o áudio por lóbulo, né? Ele vai me Sim, entregar essas coordenadas. eu tenho isso aqui, tá? E eu uso ela desse jeito aqui, tá? Eu defini aqui minha área da minha mesa e como ela me dá a coordenada de X, Y, Z, eu criei aqui no plugin da Q-SYS o Camera Tracking. Então, eu estou desabilitado isso, lógico, para ficar travado aqui em mim, mas eu consigo habilitar aqui no meu touch e por conta do microfone me dar essas coordenadas e a API, né, conseguir fazer isso aí aberta no software, eu consigo fazer realmente. Ele não precisa, mas como você disse, né, Fê, às vezes a pessoa está resistente, tem o gosto dela, está acostumada, não tem problema nenhum. Vai lá e volta. Ou já tem uma automação que ele já criou a lógica para aquilo, quer aproveitar de certa forma. Então, assim, pode ter vários cenários que o fazem, né, repetir o uso. Mas ficou ainda mais fácil, vamos dizer assim. Agora, se quiserem, ficou ainda mais Estava fácil. mais escondidinho, né? Para pegar uma outra dica de áudio, né? Nessa que eu estou chamando assim de predição, né? A gente sabe que a acústica se resolve com acústica, tá? Eu gosto de repetir essa frase sempre. E tecnologia ajuda a você na parte técnica, na parte acústica e tudo mais. Mas nos milagres né, quase faz milagre, né? Essas IAs aí quase fazem milagres. Mas eu sempre indico você analisar muito bem a sua acústica e não fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Pegar isso aqui e trazer essa área para muito perto das suas paredes, tá? Porque o microfone pode ter uma captação que, pela acústica da sala, vai ser prejudicial. Então, se você tem pessoas sentadas mais ou menos aqui, nas pontas, né? Você pode trazer para cá, assim, mais ou menos, a captação do microfone, que vai ficar muito legal, tá? Não é necessário jogar nas paredes totalmente. Isso pode, dependendo da sua acústica, pode ser prejudicial. Beleza? Então, dando algumas dicas aí, na prática vocês vão vendo. E esse aqui, o 902, como eu falei, tem a parte de alto-falante e a parte, ó, de novo, o alto-fox aqui ligado, e a parte de microfone junto. O que ele tem de diferente? Vou até colocar esse cara mais para cá. A área dele é 6x6 dedicada, tá? Ele não tem aquela área dinâmica. Tá vendo que se eu colocar no 920, eu vou ter possibilidades de mudar a minha área. 902 não, porém, ele tem o alto-falante acoplado. E essa distância aqui já não é tão... Olha lá, se eu não me engano, também 2 metros, né, Fê? Mais ou menos 2 metros. 1,20 m essa daí. 1,20 m, esse é 1,20 m. Então, 1,20 m que você pode arrastar. 1,08 m, aqui 1,20 m que você consegue ir para lá ou para cá. Então, a instalação deve ser um pouquinho mais acertada, né? Então, se eu tenho uma área para captar aqui, eu não consigo, tá vendo? Ele não deixa. Então, eu tenho que trazer minha instalação mais para cá para poder colocar mais próximo de onde eu quero captar a instalação do meu microfone. Perfeito? Aqui tem, como outros dispositivos, de novo, sempre que você clicar num dispositivo, vai abrir as propriedades dele, tá? Aqui, ó, o alto-falante tem propriedades de parte de remover o dispositivo, posições por XY, isso fica mais legal ainda, né? Mais assertivo quando você tem a planta e tudo mais. E outras coisas de rede e tudo mais, tá? Então, você clicou aqui no microfone 920, tem as configurações dele. Um ID, se ele tiver online, você identifica, se você tiver mais equipamentos, né, você identifica ele piscando, por exemplo. Então, acho que basicamente é isso. Coverage, roteamento, área de cobertura, sala criada e dispositivos aqui da linha MX para você fazer uma predição, para você fazer um desenho offline. Certo?
Alguma coisa a acrescentar, Fernanda, antes da gente mostrar o online? Eu acho que é isso, Fê, os principais pontos, tá? Ah, talvez se você quiser mostrar um pouquinho mais do 902, a parte do falante dele. Aqui. Você Isso. fala Se aqui você ou pode dar 2 cliques nele. lá aqui, né? Sim. Não, a gente não foi muito para essa área, né? Sim. Se você clicar aqui no alto-falante, no microfone 920, assim como eu vou fazer aqui no 902, dá 2 cliques, ele consegue te abrir uma janelinha dessa aqui, ó. Isso. Então, você tem a parte em Telemix, Loudspeaker, Presets e Settings. Então, o em Telemix é o output dele, né, geral do microfone, onde tem aquelas configurações padrões que você conhece. Então, AGC, ajuste automático de ganho, AEC, a Acoustic Echo Cancelling, tá? Isso aqui chama canceller, né? Na QC é canceller. É o cancelador mesmo. E o Noise Reduction. O que mais que a gente tem aqui? Equalização, compressão e delay. Delay, cara, cuidado, tem que ser uma aplicação muito específica. Não sei se a Fernanda tem essa resposta, mas eu não descobri o porquê que a Shure colocou isso, não sei aonde que é possível utilizar. Ah, Fê, às vezes se encaixa mais em cenários de broadcast, quando eu tenho muito apartada a relação de vídeo e áudio, né? E às vezes você precisa trabalhar com algum delay no áudio, porque o áudio ele é mais rápido, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente encontra o delay aqui. Então, quando ele está em atraso em relação ao. Ele está adiantado em relação ao vídeo, a gente coloca um delay no áudio para ir acompanhando. Mas é o que o Fê falou, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem que ver se é 100% dos casos, ou se é em um caso específico, né, para você deixar isso setado. Hoje, principalmente para as nossas aplicações, né, com áudio e vídeo digital, eu nunca vi ninguém usando delay, né? Tem 8 anos que eu estou na Shure e eu nunca via alguém do mundo corporativo estar usando isso dentro das nossas soluções, né? Então é muito específico mesmo. Existe a ferramenta, mas assim, para essa área nunca vi usar também não. Compressor, se você entende de áudio, talvez, mas de novo, toma cuidado, tá? Isso aqui pode prejudicar, porque a gente sabe que em salas de reunião auditório as pessoas falam de formas diferentes e daqui a pouco aquele gerente que estava lá agora é outro gerente, aquela pessoa que foi promovida, agora ela vai participar do board, ela vai participar da reunião, agora você está recebendo um convidado, então as pessoas falam de forma diferente. Então, compressor, você tem que entender muito bem seu cenário e saber muito bem o que você está fazendo. Então, outro ponto de atenção, muito cuidado para usar, talvez, muito provavelmente não precise usar, tá? Equalizador, aqui eu já coloco um ponto de atenção interessante nos filtros, tá? Primeiro, a acústica se resolve com a acústica, a gente já falou isso, mas a gente sabe que tem certos limites para que essa acústica esteja boa e algumas coisas podem ser resolvidas com equalizador. Um filtro é sempre interessante porque, por exemplo, em frequências aqui de 100 ou até 200 Hz, por exemplo, muitas pessoas não falam, né? E se você está priorizando esse microfone para captar falas, então não tem por que você ter essa frequência. Mas por que eu vou filtrar se não vai usar? Tá, filtrar porque se tiver alguma fonte sonora nessa região grave, super grave, ele vai filtrar, ele não vai deixar o microfone captar. E muitas vezes nessa região grave temos o quê? Um motor de um caminhão, uma máquina, alguma coisa, né? Um equipamento que tem algum ronco, alguma coisa que pode entrar no microfone e você filtra. Ele vai privilegiar regiões da fala. Uhum. E clicando aqui no 4, você também, cada frequência, cada númerozinho aqui você pode clicar e adicionar outra frequência. Também, se você fizer um teste, isso aí teste de audiometria, né? A gente faz isso quando vai fazer teste médico para entrar, sair da empresa. Mas se você for fazer como técnicos de som fazem assim, periodicamente, você vai ver que
primeiro, ao longo do tempo, né, vai perdendo um pouco de frequências altas na sua audição, e tem outras que realmente você nem ouve, né? Vou arriscar aqui dizer que 16 mil, 18 mil, você não vai ouvir se você não for alguém que vai fazer uma mixagem de um álbum no estúdio, de masterização, então você não vai ouvir. E aí a gente pode fazer esse filtro também. Pode ser 12, pode ser 14, né? Porque também temos que privilegiar as falas mais agudas, Mais né? aguda, sim. Meninas, então não dá para cortar 10 mil, 8 mil, não, peraí, cara, aí é uma região importante, né? Ó, Fê, eu já fiz teste comigo, eu escuto em torno de 17 mil, ainda escuto, tá? Então, tá bom, tá Então, bem, hein? Tá bem, né? tô ótima, né? Não coloco fone de ouvido bombando aqui, eu cuido. Quando eu trabalhei muito em Mas, estúdio, a gente sentia, caramba, meu, 18 mil dá diferença nesse prato de bateria, né? Mas para sala de reunião, para cenário fala, né? O que que eu costumo fazer quando eu apoio, assim, tecnicamente, em alguma instalação? Eu começo ali no filtro 1, né? É, Isso, já atualizou aí. 4, no filtro 1, gente, aqui tá como, ó, low cut, ou seja, corta baixas. Então, tudo que é abaixo disso ele vai cortar. Em algumas ferramentas vocês vão encontrar a mesma coisa escrito passa alta, tá? Porque é só o oposto ali, né? Então, filtro 1 exatamente, eu exatamente. costumo colocar ali, iniciando em 180, porque abaixo de 180 é ventoinha de hardware, é lixo. Para cenário voz, reunião, não me interessa, tá? O que tem abaixo de 180. E para o filtro 4 ali, eu costumo trabalhar nessa métrica aí que o Fê falou, entre 14 mil e 16, né? Porque eu sei que é difícil, né? Ter pessoas escutando acima de 16 mil aí é muito difícil, tá? Sim. Que mais? E o 2 e o 3, né? Que você vai trabalhar ali com paramétricos, eu, eu quase não uso. É muito raro, porque uma que você tem que ter um ouvido muito bom para É. identificar qual a frequência que está aí nesse range de voz, e outra porque o noise reducer ele vai atuar dentro desse range aí de voz de forma automática. Então, os problemas ali normalmente ele já vai resolver, né? Desses de O frequências constantes ali dentro desse range. que acontece é o seguinte, você tem o microfone de teto que também tem a sua construção, e você tem a sala e você também tem a escuta do outro lado. Quem está ouvindo a minha voz aqui é que está percebendo o som da minha voz nesse microfone, né? Eu não tenho como saber se minha voz está legal, mais média, mais aguda, não sei, não tenho. Só que percebe que a gente tem aqui agora 25 pessoas. Cada uma dessas 24 pessoas, 23 pessoas, estão ouvindo num fone, numa caixa de som diferente. Então, se eu perguntar aqui, abrisse no chat, cada um ia falar, tá muito médio, tá muito Exato. isso, tá... A experiência tá muito mais associada ao seu fone do que ao meu microfone. Agora, eu posso fazer uma experiência técnica, como eu fiz aqui, de chamar lá o meu amigo, que tem experiência em estúdio, fazer ele colocar um fone que ele está acostumado, e ele testar na videochamada e me falar, Felipe, eu acho que você pode fazer aqui 500 Hz e atenuar num kill baixo, mais ou menos aí, menos 4 dB. Só habilita ele lá para o pessoal ver. Oi? Só dá um online aí nele. Sim, sim, para a curva ficar legal, né? Para a curva ficar aparente. Então, vamos lá, 550. E aí fica aqui fininho, né? Tá vendo? Fica maiorzinho e fala, ó, deixa mais afinado aí, 4 dB. Ah, obrigado, técnico Lucas, né? Que tem experiência, que tem um bom fone, um bom ouvido. Aí ele me ajudou e eu coloquei lá isso aí. Tô dando um exemplo, tá? Mas tirando isso, é realmente o que a Fê falou. São frequências que você não precisa atuar, dada a qualidade do microfone também, né? Tá? Então, para a gente não ficar muito tempo, Noise Reduction, ele tem o alto, agora é novidade esse alto, né? Ou já tinha?
Na versão anterior do designer e do designer e do firmware, né? Do MXA 902, 901 e 920 já tinha um alto. Na versão anterior já. Anterior já tinha, tá? E aí você consegue deixar o alto, o high, low, medium. Então, o noise reduction é redução de ruído constante, tá? Então, ar-condicionado, equipamento, isso vai trabalhar mais alto, mais low, mais medium, se você identificar na sala esse ruído constante, o nível desse ruído. Então, ele vai suprimir esse ruído constante de fundo e deixar a voz, né, mais em evidência, sem esses ruídos de ar-condicionado e tudo mais, tá? Basicamente isso. A EC é importante, né? É o que eu falei para vocês. Estando acionado, você também tem alto, high, mid, low. Quanto que esse AEC vai atuar? Aí ele está diretamente ligado à acústica. Então você tem que fazer essa videochamada, fazer testes e definir qual é o ponto. Mas geralmente o baixo ou automático ou low já funciona muito bem, pela minha experiência, tá? O AEC ele tem que tomar cuidado também para não ser tão agressivo. Funciona muito bem, é o ajuste automático de eco para você ter a acústica resolvida em relação a gente se entender aqui. O ajuste automático de ganho, o princípio dele é o seguinte, eu tenho um máximo de dB e um mínimo de dB, gerando um range de dBs, de volume, e dentro desse range de dB eu tenho um alvo aqui, um target, eu poderia dizer que é um threshold, sei lá, de tantos dBs da fala. Então, isso é necessariamente medido. Então, vai aparecer aqui a minha fala aqui pulando e você vai definir isso. Se vier alguma pessoa falando mais baixo, ele vai subir até 6. Se vier uma pessoa falando mais alto, ele vai descer até 6. Vai ajustar automaticamente isso. Também cuidado, muito cuidado. Isso pode amplificar outras coisas indesejadas, tá? Então, eu também colocaria um asterístico aí, ó. Cuidado com esse cara aí para usar ou não usar, tá? Ô, Fê, temos uma pergunta em relação a isso do Frank. bom. Vocês recomendam o uso do AGC em todas as instalações ou algum cenário mais adequado para usar o AGC? Você quer responder ou posso seguir? Bom, a minha resposta básica é depende, aí você faz a resposta mais complexa. Bom, depende, né? O que eu posso falar? O AGC, ele é muito bom para quando a gente tem um cenário adequado, em que sentido? Em comportamento das pessoas, uma sala mais controlada, uma sala de reunião, né? Onde, assim, eu tenho aquela pessoa que fala muito alto, a pessoa que fala muito baixo, ele vai me ajudar. Mas é legal que essa reunião, ela seja realmente uma reunião e não um debate, tá? Porque senão aquele cochicho, se for aquela reunião que o pessoal tem muita conversa paralela, isso vai atrapalhar, porque essa conversa paralela que eu estou cochichando ali, o microfone vai, se estiver dentro de uma área de interesse, o microfone ele vai entender que eu tenho que trazer isso para dentro da minha reunião, que é algo importante a ser captado, né? Mas só que o cara só estava cochichando ali do lado. Né? Numa sala de aula, por exemplo, onde é um professor, 30 alunos ou mais, normalmente vai ter muito ruído paralelo também, né? Muita conversa entre aluno, vai escutar áudio de WhatsApp, vai acontecer várias coisas. Então, não é um cenário controlado em ruído comportamental, tá? Então, é difícil de você obter 100% da atenção dos alunos ali, fazer eles 1h30 respeitar o professor. Então, é normal, né, que tenha essas conversas paralelas. Então, nesse tipo de cenário, eu sempre indico a não habilitar o ajuste automático de ganho. Se for um cenário de um ambiente de ruído comportamental controlado, né, onde as pessoas se respeitam, espera, né, não fica conversa paralela, algo assim, porque o ruído de xícara, biscoito, essas coisas, né, a gente já tem outras formas de atenuar isso, mas o problema é quando é fala, né? Então, se eu tenho alguém apresentando ou falando algo importante e o outro está interrompendo com um assunto aleatório ali com o amiguinho, isso é ruim, tá? Então, é importante explicar isso para o cliente. E você pode deixar ele experimentar, né? Como é um recurso fácil de habilitar e desabilitar,
olha, experimenta com ajuste automático de ganho, se você vê que ficou ruim, a gente desabilita, né? Então, é algo fácil de experimentar e deixar o usuário tomar a própria decisão dele, mas fica aí o alerta, tá bom? Legal. Vou rapidamente mostrar, porque a gente já está às 11h30, vamos até meio-dia. Vou rapidamente mostrar aqui o loudspeaker, que é a parte de alto-falante. Então, a parte de alto-falante também tem delay, equalizador e compressor, e eu consigo, quando ligado aqui, acionar, por exemplo, um ruído rosa, né? Um ruído branco e tal. Tem algumas coisas. A dealer tem esse dispositivo para POC, tá? A gente tem feito alguns roadshows, alguns eventos, algumas coisas, feiras com ele, mas lá na Shure, né, tá montadinho. Então, reforçando aqui, então, essa sala aqui, essa turma, quem quiser, manda. A Lu colocou ali o nosso e-mail, né, da Fernanda e meu. Vocês têm o meu WhatsApp, porque eu também divulguei isso na lista do WhatsApp lá de transmissão. Dá um ok lá, fala assim, eu quero fazer experimentar esses recursos aí presencial. Então, a gente monta uma turma e a gente vai ver isso lá na Shure, tá bom? Ou aqui também, pode ser. Boa. Lembrando, Fê, que o gerador de tom é só para a versão online, tá? Com o Sim, dispositivo por isso que real, né? não tá aparecendo. Então, Isso. E todos os recursos que o Fê mostrou do microfone, cancelamento de eco, redução de ruído, essas coisas, a gente tem no P300, essa é uma pergunta do Lucas aqui, Fê. A gente tem no P300, a gente tem no MXA 920, a gente tem no MXA 901, 710, tá? E só dando continuidade aqui. Posso manter ativado o mic, no mic e no DSP? Olha, o ideal é assim, se eu tratar equalizador no microfone, eu não preciso fazer isso no DSP, a não ser que seja alguma coisa muito específica ali, que não seja repetido, vamos dizer assim, né? Se eu habilitar o cancelamento de eco em um ponto, no outro, obrigatoriamente vai ter que estar desativado. Eu não posso ter dois hardwares atuando no cancelamento de eco, tá? Tentando fazer a mesma coisa para aquela sala, porque um vai atrapalhar no outro. Eu vejo isso, Lucas, não entre P300 e MXA, eu vejo muito isso entre um codec de videoconferência e o MXA ou o P300. O pessoal configura o Shure e esquece de configurar o codec, e aí começa a dar corte na fala, né? A pessoa começa a falar, tem aquele atraso para começar a captar, enfim, tem uma série de resultados ruins ali, tá? Quando eu tenho dois lugares tentando fazer a mesma coisa. Então, normalmente, quando a gente dá esse suporte, é isso, né? É o codec que. Ah, esqueci, não lembrei que o codec também fazia cancelamento de eco, esqueci de desativar lá. Né? Então, se eu tenho que optar por um lugar, né, para fazer essa função. Tá? Noise reducer, equalizador paramétrico, essas coisas, eles não influenciam tanto, eles influenciam, né? Mas dependendo do jeito que você fizer, ele não vai influenciar tanto quanto o cancelamento de eco. O cancelamento de eco é o mais prejudicial de todos se eu tiver em dois lugares. Sim. Se a pessoa tiver gente aqui que trabalha com Qsys, né, com Shure, que é o meu caso da Demoron aqui, eu sempre digo, se o seu microfone tem um AEC e você gosta de usar o AEC do microfone, como eu gosto, não precisa usar o AEC do Qsys. Se você usar os dois, você está usando AECs concorrentes ali, não no sentido de concorrente de marca, né? Mas eles vão entrar em conflito. Eles vão brigar pela mesma coisa, né? Um vai atrapalhar, um vai tirar a referência do outro, né? Quase que um cancelamento, né? O menos um e mais um ali. Vai cancelar, vai ficar zero. Então, escolhe um e usa. Eu escolho o do microfone, tá? E aí fica legal mesmo, como vocês estão me ouvindo aí. Bom, então o P300 e o One e o Matrix, eles têm basicamente a mesma aplicação. Se eu der dois cliques aqui, você vai ter esses parâmetros, tá vendo? Que a Fê acabou de falar. E eu tenho aqui o schematic, o input do P300,
canal Dante tem esses parâmetros também. Na parte de automixer, você vai verificar como que funciona o LED, né? Se eu tivesse nessa posição aqui, nesse microfone, então o LED ia dar o feedback e tudo mais. E Matrix Mixer é a parte de roteamento, então o P300 poderia mandar o Dante para a saída analógica, então aí seria um pouquinho mais o treinamento lá presencial, tá? Porque eu quero ir para a parte online aqui logo, para vocês verem os dispositivos funcionando, como você vê. Então, quem quiser se aprofundar mais, de novo, manda uma mensagem para a gente lá para fazer um treinamento presencial da linha MXA. A gente fica lá umas 4 horas, toma um café. Quem não conhece a Shure, conhece a Shure. É um escritório bem legal lá na Faria Lima, tá? Bom, então, abri o meu designer, ele está offline, você consegue ter qualquer equipamento aqui, mas eu tenho, como vocês já viram aqui, eu defini, vamos voltar a isso que é importante, né? Eu defini aqui o meu computador, meu acesso à rede aqui no meu computador, e isso vai fazer com que ele apareça os dispositivos na minha rede online. Aqui eu tenho, por exemplo, uma sala dealer, né? Eu posso criar uma outra sala, por exemplo, não está numa sala, são outros equipamentos que não estão numa sala, tá? Então, aqui ó, room, tá vendo? Ver, grupos, enfim. Eu tenho aqui os dispositivos online. O que é legal dos dispositivos online? Eu falei para vocês que eu tenho aqui o meu 310, então eu consigo fazer um ID dele, ó. Olha só o 310 piscando. Eu consigo ter o mute dele pelo sistema, ó, ficou mutado, tá vendo? E essa parte de configuração. Na configuração eu consigo ver como que ele vai se comportar. Então, olha só que legal. Nas propriedades desse dispositivo, eu tenho até a forma de captação. Ele está no toroidal. O que é o toroidal? Aqui em cima ele está cancelando, mas ele está fazendo um donut aqui, né? Em volta aqui da mesa, captando todo mundo. Se eu mudar isso para omnidirecional, agora ele está 360, ele está fazendo um domo aqui. Então, você tem as configurações, hipercardioide. Olha só que interessante. Agora, se eu fosse usar ele, eu estou usando lá no 920, né? Mas se fosse usar ele para reunião, eu escolheria um lóbulo, né? Uma direcionalidade dele aqui, para não captar realmente nada que estivesse à volta, porque eu vou dar um webinar. Depois eu volto para a minha situação de reunião e venho aqui em rede, coloco cardioide, um pouquinho mais aberto, supercardioide, que mais que tem aqui? Bidirecional, ó, eu e o meu entrevistado aqui do podcast, né? Não sei, posso ter esse microfone numa mesa, perfilado ali na mesa, né? Embutido na mesa, e posso entrevistar alguém e tenho a rejeição das laterais, então a parte técnica ali, o pessoal que está na técnica não ouve. Olha que interessante, é uma aplicação diferente, né? O que mais que eu tenho aqui? Ó? Tem o volume, ó. Dá um clique aqui. Né? Então, eu tenho um feedback de volume, eu posso aumentar, diminuir o volume, identificar, mutar e tudo mais, tá? Se você quiser colocar como cardioide, por exemplo, ou padrão polar assim mais individualizados, você pode adicionar canais também, né? Igual que tá ali do lado direito lá em cima. Então, até 4 canais, né? O MXA, ele consegue estar adicionando. O MXA 310, né? 310. Então, isso é a parte o quê? Eu tenho o dispositivo online e eu tenho no dispositivo online a parte de configuração. Então, se eu clicar aqui no One USB, eu tenho a configuração dele aqui, né? Se eu tiver aqui o Next2, eu tenho a configuração dele aqui, que essa é uma novidade, né, Fê? Antes, eu não conseguia ver o Next2 no Shure Designer, ok? Agora eu consigo. Então, o Next2, que é essa novidade de microfone aí, é um microfone que você consegue agora nessa nova versão visualizar ele, configurar ele pelo Shure Design. Então, se eu piscar aqui, ó, deixa eu ver o que vai acontecer. Vamos mudar a câmera. Olha lá, tá piscando. Vou fazer um ID ali. Não sei se dá para ver ele piscando. Tá piscando, mas acho que essa imagem não dá para ver. Tá bem difícil de ver. Aqui, tá isso, melhorou. Agora sim. Então,
agora tem, tá vendo? Tá piscando. Então eu consigo fazer o link dele, olha que legal, né? O link, para quem não sabe, você segura ali e faz o sync ali do microfone com a base. As configurações do Nextdoor, olha que legal. Toda a parte, ó, aluno, professor, fui eu que escrevi, né? Aluno e professor. Tá vendo? Você consegue ver a parte de inputs dele. Nesse aluno e professor, eu coloquei aqui, ó, aluno Diego, professor Felipe. Então, se eu retirar aqui o Diego, aqui, aí vocês me falam se dá para ver. Ele já mostrou que está fora da base e já, Mostrou que tá fora da já base. começou a modular. E tá mudando tá, o sinal de RF, né? A bateria, ó, falta 40 horas, 41 horas e 51 minutos para carregar. Dá para ver, Diego? Não sei se dá para ver. Se você puder rolar um pouquinho a tela, Fê, para a gente ver as informações mais abaixo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí. Aí eu tô falando, ó. Ah, legal, né? Equalizar. Então tem equalizado aqui, ó. Tem um negocinho equalizado aqui. Só precisa melhorar esse áudio aí do que está indo para o Não, DSP. então, esse cara não tá indo pelo QSys para vocês. Então vocês estão ouvindo só essa sobra mesmo da sala. Ah, tá bom. Eu tô só no 920 para reunião, tá? Mas é possível, né? Aliás, essa Entendi. base, Você está fazendo um reforço sonoro aí, isso, captando. essa Por isso que o MXA ele está atenuando aqui para gente, para não dar microfonia aí para você. exatamente. É uma aplicação diferente. Estou falando e tá saindo meus alto-falantes aqui, mas não tem microfonia, não tem nada aqui. Vocês estão ouvindo uma sobrinha do alto-falante no Ele 920. desativa, assim, é. Boa. Truques. A gente Então, que lida muito com suporte, né? Quando o cliente liga assim, não tá funcionando, sei lá, às vezes só de escutar, eu falei, peraí, eu acho que eu já sei. Já entendi. eu escolhi não passar esse cara. Agora, se você compra um Nextdoor desse aí, você tem conexões USB, que vai direto para o seu computador, conexões analógicas, né? Então é bem legal, um produto assim que você conseguiria colocar no seu computador direto, aí ele ia ter a parte de roteamento ali, né? Por exemplo, o Custom, eu estou escolhendo o Custom aqui justamente para entrar no meu sistema do QSys. Então, dentro do meu Matrix Mixer, tem um roteamento aqui, ó, do microfone do aluno, do professor, né? E esse Dante 3 eu faço um esquema lá para o QSys, entendeu? E a saída aqui no AEC, etc., USB out, se eu for conectar. Então, enfim, o online é isso aí, você tem os feedbacks, né, outputs. O que tem no output? Não tem nada. Por que não tem nada no output? O output é a parte de saída dele, né? A gente só tem os microfones, enfim. Então, você com o dispositivo online, você consegue ver como a gente fez aqui a experiência. Tirou o microfone, e o que é legal? O que é legal? Na mesma rede, né? Então, eu não mudei os nomes aqui, eu não vi a bateria, eu não vi o sinal do RF, eu não vi no software também o volume modulando. Então, se você tiver várias dessas bases, né, vários desses dispositivos na empresa, em outras salas, de uma central, você consegue, na rede, monitorar e alterar e configurar algumas coisas. Então, é isso que é legal de você trabalhar também em rede, tá? Outro dispositivo aqui, por exemplo, o próprio 920 que eu estou falando, nas configurações dele, ó, eu estou falando com vocês, isso aqui é segredo de justiça, de Estado, tá? Não posso abrir. Mas o AEC está funcionando aqui, eu estou usando o AEC do microfone. E aí, como a gente falou antes, eu não estou usando o AEC do QSys, porque eu prefiro usar o do microfone. Mas eu tenho outros parâmetros aqui, ó, de configurações também, que é interessante, de IP de cada dispositivo. Beleza? E na parte então do design propriamente dito, né? Eu tenho, deixa eu criar uma sala aqui. Sala,
Era ali mesmo, em É File. ali mesmo. Aqui, ó. Isso, a segunda opção. Nova New sala online. room, tá? Criar uma sala. Software novo, eu vou errando as abas aqui. Bom, agora, o que vai acontecer com a minha área de trabalho? Se eu vier aqui nos dispositivos, só temos os dispositivos online, ok? Então, eu Que consigo fazer da mesma forma. Temos informações rápidas, como o ID, a dealer é o nome da sala e o IP dele. Então, maravilha, eu posso trazer para cá também. Agora ele já vai começar a me dar informações sobre o dispositivo, no sentido, olha, não tem nada conectado nesse Ô, ANI Fê, aqui. Oi. só uma identificação visual para servir de alerta. Vocês estão vendo que olha, antes de distribuir esse daí, peraí, Fê, tá vendo que MXW, APXD, a nomenclatura tá meio apagada? Isso quer dizer que ele não está disponível para uso, ele está atribuído a outra sala, né? Por isso que a ANI USB está com os pontinhos vermelhos ali, tudo, porque está procurando alguma rota já existente. Então, quando você desvincula de uma sala, né, para ele ficar livre, ou ele dá aquele alerta, né, para desvincular e atribuir uma nova sala, tá? Então, Sim. dependendo do projeto, ele pode até travar isso, tá? Então, normalmente o pessoal vai lá, Se for desvincula a ver a sala, sala. a minha sala não tem, aqui a minha sala tá sendo criada, mas eu tenho a dealer aqui. Deixa eu ver aqui a dealer. Então, isso é legal porque às vezes a gente empresta equipamento, não está funcionando, algo assim. Você tem que tirar ele, a rota dele que estava atribuído, né? Porque ele estava dedicado para alguma coisa, porque pensem comigo, se o produto ficar offline porque desligou, porque caiu o PoE, alguma coisa assim, na hora que ele volta procurando onde ele estava, né? É a rota dele, a sala dele. Então, o ideal, então você não vai conseguir usar em novas salas por conta disso, né? Só porque você acabou de ligar aquele produto ali. Às vezes ele já estava com outra configuração. Então, sempre tirar ele da sala que ele pertencia para ele ficar livre para uso, tá? Para conseguir atribuir uma nova sala. Legal. Tudo sendo didático aí para a galera. E o Next2 também, ó, posso colocar ele aqui, tá? Então, como o ANI USB estava atribuído a uma sala, ele fica com esses pontos aí, e o Next2 ele consegue me mostrar os microfonezinhos, olha que legal, ó, né? Tá on air, então tá funcionando, tá legal. Se eu na verdade, tirar, né? Vou fazer isso de novo. Então, tem algumas coisas, ó, tirei, né? Ele vai piscar aqui em 3 segundinhos e vai colocar o on air ali. Então vai estar agora bonitinho ali a parte, o símbolozinho de Wi-Fi, de rede, na verdade, né? Voltando para cá. Beleza, eu não vou fazer o roteamento, mas vocês viram lá que dá para fazer o roteamento, porque isso não faz muito sentido para mim agora. Posso fechar, posso ir para o design e tal, e eu vou para a área de cobertura. Na área de cobertura, eu consigo ver aqui, por exemplo, o meu microfone, né? Aliás, eu dei uma... Deixa ele quietinho aqui, que eu acho que muda, como ele está Que tá ao vivo, né? vai mudar a minha forma de captar aqui, né? Isso aqui eu vou mudar depois a versão que é a minha área de exclusão. Antigamente a gente fazia a área de exclusão colocando a área em mute, né? Agora não Eu vou precisamos fazer mais aqui. disso, né? Tem uma parte aqui da sala que ela é quebrada e tem uma porta. Então eu fiz essa área para mutar, e a área que está ali contornando é a área onde... E aí se eu tirar isso aí, minha câmera tracking vai mudar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é uma parte de adicionar imagem. Lembra que se eu clico aqui no azulzinho, né? Eu consigo configurar aqui o layout da minha sala. Eu posso adicionar uma imagem. Deixa eu ver aqui, uma imagem, legal. Planta X1. Legal, tem uma imagem aqui, ok? Bom, o que eu posso fazer aqui? Editar a imagem. Essa imagem pode ficar mais opaca, mais viva,
né? E eu posso fazer o posicionamento dele como qualquer dispositivo pelo eixo, tá? Se você preferir. Eu vou deixar assim e fazer um draw to scale. O draw to scale, eu posso colocar aqui um orthogonal knock e tal. O draw to scale, se eu não me engano, se eu fizer isso aqui, ó, é lógico que não aqui, vamos deixar mais perto, deixa eu cancelar. Se quiser dar um zoom, Eu vou dar um zoom aqui, fica melhor. você vai ter que Agora ficou. editar a área. Vai lá, editar a área. Não, peraí, eu tô com essa parte para frente agora da minha. Não tem problema, Fê. Deixa eu ver ali, né? Opa, aqui editar a imagem. Perfeito. E aí, o Autoscale seria mais interessante, né? Eu fui fazer aqui no zero, mas seria mais interessante. Primeiro, editar a imagem, eu posso colocar ela mais no zero, né, Fê? Melhor, né? Normalmente a gente faz isso. Normalmente fica melhor. Assim, pensando em quem trabalha com CAD, quem trabalha com projeto, é mais interessante trazer ele para o zero. Depois do Draw to Scale, eu posso pegar essa medida aqui, ó. Na verdade, eu não sei porque é uma planta que eu peguei aqui de qualquer lugar, mas vamos imaginar que isso aqui tem 5. Né? Um pouquinho próximo aqui da minha sala. Certo? E aí, se eu tivesse... Deixa eu ver o que eu tenho online aqui. Acho que só esses daqui, só esse aqui online por causa da sala, né? Teria que criar uma outra sala. Será que eu consigo colocar o 310 aqui? Aí você pode ir lá na rota. Peraí. Sim. 310. Que ele não está na sala. O 310 ele não mostra na área de cobertura, tá? Se você quiser. É verdade. Isso, porque ele vai atuar como se fosse um padrão polar, né? Então ele não. Por isso não que só entra na área tem de o 920. Eu teria que ter um alto-falante, alguma coisa online aqui para mostrar mais. Esse é um ponto importante, tá? Porque se for pré-projeto, a gente vai para o offline, porque dali eu tenho a simulação de todos os produtos. Se for valendo, é só o que está conectado e ligado. Eu poderia até, na verdade, fazer essa parte da planta no offline, né? Estou fazendo online aqui para acrescentar um material. Mas, enfim, eu consigo editar a imagem, fazer um draw to scale e tem alguns parâmetros também, aquele daqui mesmo da área, que você consegue colocar como guias, né? Ó, tá vendo? Colocar grid ou não colocar grid. Tem gente que gosta, não, né, Fê? Aí vai muito de gosto. Mas, enfim, para quem quer saber, assim, posso colocar uma imagem da minha sala numa escala, né, obedecendo o 0, o XY, e depois colocar uma predição do microfone do alto-falante em cima da minha planta para apresentar isso para o cliente? Posso. O que mudou agora, né? Segundo o nosso especialista André, que eu lembro que ele comentou isso, né, Fê? Podemos agora trazer, além de JPEG e PNG, PDF, certo? Sim. Confirmado, então. Podemos trazer agora uma imagem de PDF para essa edição. Importante, consigo exportar isso em PDF, fazer essa predição toda que a gente fez, por exemplo, aqui no... Cadê o offline? Aqui, a sala de treinamento, né? Vamos fazer aqui no offline. Então, trazer aqui para a minha área, né? Adicionar uma imagem. Aqui. Nessa imagem tem... Essa aqui tem 14 por 10. Então, vamos pegar essa imagem aqui. Opa, errei. Tá a imagem, fazer um... Colocar aqui no 0. Fazer um scale. E acho que é 10, né, dessa área, ou 14? Não lembro. 14. Era 14 por 10, agora qual eu já não lembro. Ficou fora, né? Acho que seria a imagem, seria... Não tem Ctrl Z aqui, né? Agora você vai ter que dar um zoom out aí. Não, eu quero fazer um draw to scale, acho que tá 14 por 10, tá? Isso aqui é 10, então. Draw to scale. Aqui.
Dia 10. Então, beleza. Já até ficou bem próximo aqui, tudo certinho, né? O 14. Então, eu poderia criar isso aqui, mas eu não posso exportar, né? Salvar isso aqui, ó, tá vendo? Em PDF. Isso vai ser salvo, pode ser salvo no seu extensor, na extensão, né? Na extensão do Shure Design. Para você abrir numa reunião, numa chamada, mostrar lá. Salvou sala XPTO, tal, beleza. Então, esse daí você pode salvar. Mas você não consegue exportar em PDF para o cliente. Mas dá para tirar um print, né, Fê? Tirar um print aqui e mandar para ele. Gente, está perto de meio-dia, então acho melhor a gente ver se vocês têm perguntas. Se a Fernanda, por favor, Fê, tudo muito novo também para a gente. Posso estar esquecendo de alguma coisa. Posso estar, enfim. Fê, não temos novas perguntas, tá? Eu acho que é isso, a gente conseguiu cobrir os principais pontos, né? O que a gente usa aí no dia a dia, obviamente. Qualquer dúvida além disso, vocês podem nos mandar. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir praticamente tudo. Vai, 90% aí a gente já conseguiu. E fica o convite de novo, né? Se quiser saber mais, chama a gente, vamos montar uma turma para a gente ouvir isso, né? Ver isso, tocar, configurar presencialmente lá na Shure, beleza? Combinado, Fê. Qualquer necessidade, pessoal, a gente pode montar uma turma aqui de hands-on, né? Eu acho que super válido. E lembrando, né? Estamos com um projeto novo, quero testar tal funcionalidade, não tenho o produto. A gente tem aqui, né, os mesmos produtos que a gente usa para os treinamentos, vocês podem utilizar para tirar suas dúvidas, né? Trazer sua equipe e treinar sua equipe aqui. Exatamente. Esse aqui é a nova aplicação, então, vou lembrar o nome aqui, Virtual Acoustic Battery. Então, essa demonstração a gente consegue fazer hoje em loco lá na Shure, tá? Eu estava muito ansiosa, Fê, por essa. Só para estender aqui um pouquinho, eu estava muito ansiosa por essa atualização de firmware, porque assim, a área de rejeição com o mute já funcionava bem, né? Porém, quando tinha alguém falando na área de interesse e alguém falava um pouquinho na área de rejeição, a área de rejeição ela não captava. Mas às vezes a pessoa, o ruído era tão alto que entrava junto na área de interesse por vazamento, né? Então, essa inteligência artificial de simular um microfone de superfície, ela impede até isso, né? Então, realmente você isola as áreas de interesse ali com uma performance surreal de bom, né? Legal. E aí chama Virtual Acoustic Battery, é o VAB? Não sei. VAB. VAB não ficou muito legal, sei lá. Mas é isso. De novo, a Lu está reforçando para mandar perguntas, tá? Vamos esperar uns 2 minutinhos. Bom, também é outra dica de ouro, a Fernanda sempre fala isso. Deem atenção em prioridade para o som, né? A Shure tem o melhor áudio do mundo. Tá fazendo 100 anos aqui, eu tô com minha camisetinha aqui, 100 anos, tá? E a Fê sempre fala isso, eu falo também, não sei quem é o autor, quem é a autora da fala, mas se uma reunião parar o vídeo, tá tudo bem, mas se ela parar o áudio, não tá tudo bem. A reunião, ela permanece sem o vídeo, mas ela não permanece sem o áudio. Então, privilegiem áudio de qualidade, tentem criar argumentos interessantes para os seus clientes para não colocar situações mais baratas e de má qualidade, porque o áudio é o mais importante numa sala de reunião, auditório, conferência, de experiência, né? A imagem é muito fácil eu falar assim, tem um ruído, tem um embaçado, tem um chuvisco, tá mais ou menos. Para quem tá mais atento, é 4K, é 1080, é 720 e tal, mas ninguém deixa de fazer a sua reunião se ela tiver 720, se a minha imagem ficar um pouquinho pior, né? Mas o áudio sim, e o áudio hoje em dia com as IAs, né?
tem novos produtos da Shure também que tem essa associação. Hoje a IA faz transcrição, né? Então, quanto mais a qualidade do áudio for privilegiada, as transcrições das IAs também vão ser melhores e tudo mais, né? As suas automações de câmera, então a qualidade de áudio é super importante. E esse webinar foi para vocês que tiveram máximo atenção e interesse aqui por esse tempo, valorizarem também o produto. Não é só chegar no seu cliente lá no final e colocar o produto lá e sair, né? Não, tem uma configuração, tem ferramentas, tem coisas legais ali que você pode e precisa configurar na sua instalação no dia a dia. Então, nosso esforço é para que o produto seja usado no máximo dele e vocês saibam usar esse produto no máximo dele, tá? E muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Alguma pergunta, ou Fernanda, quer falar alguma coisa e se despedir? Não, Fê, eu acho que você foi perfeita aí nessa colocação, né? Antes a gente se preocupava muito em dar voz a todos, né? Todas as vozes importam. E agora a gente tem a voz do IA também, né? Que precisa, né? Na verdade, precisa escutar muito bem o que está sendo dito ali para entregar o melhor da performance dela também, né? Não estou falando só de Shure, eu estou falando de outras aplicações no mercado, né? Transcrição de texto, assistente virtual, tudo isso que precisa e dependem de um áudio de qualidade. Então, você foi perfeito, Fê, nessa colocação. Agradeço demais por ter organizado, né, esse webinário aí com os nossos parceiros e só tenho a agradecer a participação de todos aqui. Legal. E a Luana está lembrando muito bem aqui no chat. Dealer Tech Day é 6 de agosto. Se você é um VIP, né, que as inscrições do VIP são convites bem limitados dos nossos parceiros, você vai ver os fabricantes dos produtos, das marcas que a Dealer distribui, falando sobre essas novidades e mostrando essas novidades do Dealer Tech Day ali presencialmente na Paulista, na região da Avenida Paulista, em São Paulo, né? E o Dealer Tech Day acontece em 6 de agosto. Se você não é esse VIP, né, por algum motivo, está chegando agora, não ganhou esse privilégio aí e tal, tem o link para você assistir ao vivo, né, essas palestras e tudo mais, os fabricantes mostrando as novidades. Você não foi para a ANAM, NAB, Infocom, ISE, a Dealer traz todos esses produtos, traz todas essas novidades para você experimentar lá presencial ou ver pela transmissão ao vivo. Depois fica gravado no YouTube. Você vai olhar lá que tem o 13, o 14, o 15. Nós estamos indo para a edição 16, 10 anos de Dealer Tech Day. Então acompanhe para você ficar sabendo do que existe de bom aí no mercado audiovisual. Muito obrigado a todos, a todas, e chama a gente aí para falar dos projetos. Tchau, pessoal. Muito obrigada.